Imagine por um momento que você está navegando pelos mares do Pacífico Sul em 1789, quando de repente ouve gritos, o som de correntes sendo quebradas e homens em revolta. O que você está presenciando não é apenas um motim comum, mas o início de uma das mais fascinantes e controversas histórias marítimas de todos os tempos. Uma história que envolve traição, sobrevivência, amor proibido e um capitão cuja reputação seria para sempre manchada pelo sangue da rebelião. Esta é a história do HMS Bounty, um navio que deveria ter sido apenas mais uma embarcação da Marinha Real Britânica, mas que se tornou o palco de eventos tão extraordinários que ainda hoje ecoam através dos séculos, inspirando filmes, livros e debates acalorados sobre justiça, autoridade e os limites da disciplina naval. O HMS Bounty não era um navio de guerra imponente ou uma fragata majestosa. Era, na verdade, uma embarcação relativamente pequena, originalmente chamada de Betia, que foi comprada pela Marinha Real Britânica em 1787 e rebatizada para uma missão muito específica e aparentemente pacífica. A missão era transportar mudas de fruta-pão do Tahiti para as colônias britânicas no Caribe, onde esperava-se que esta fruta nutritiva e de fácil cultivo pudesse alimentar os escravos das plantações de açúcar de forma econômica. Era uma missão botânica, não militar, mas que exigia a disciplina e organização típicas da Marinha Britânica da época. O comando foi entregue ao tenente William Bligh, um homem de 33 anos que já havia navegado com o famoso capitão James Cook em suas expedições pelo Pacífico. Bligh era tecnicamente competente, um navegador excepcional e tinha experiência em águas desconhecidas, mas sua personalidade era, para dizer o mínimo, controversa. Conhecido por seu temperamento explosivo e por sua tendência a humilhar publicamente seus subordinados, Bligh governava o navio com punho de ferro, aplicando castigos severos por infrações menores e mantendo uma atmosfera de tensão constante a bordo. A tripulação do Bounty era composta por 46 homens, incluindo o próprio Bligh. Entre eles estava Fletcher Christian, um jovem de 23 anos que havia navegado anteriormente com Bligh e que inicialmente mantinha uma relação de respeito mútuo com seu superior. Christian era descrito como um homem atraente, carismático e popular entre os marinheiros, características que mais tarde se provariam cruciais para os eventos que se desenrolariam. A viagem começou em dezembro de 1787, partindo de Portsmouth com destino ao Tahiti, navegando ao redor do Cabo Horn. No entanto, as condições climáticas adversas forçaram Bligh a mudar de rota, optando por navegar ao redor da África, através do Cabo da Boa Esperança, uma decisão que alongou significativamente a viagem e aumentou as tensões já existentes a bordo. Durante os longos meses no mar, o comportamento de Bligh tornou-se cada vez mais tirânico. Ele reduzia as rações de água e comida. Como punição, aplicava castigos físicos severos por infrações menores e, mais damagingly, humilhava publicamente seus oficiais e marinheiros com insultos e acusações. Christian, que inicialmente era tratado com algum favor por Bligh, gradualmente se tornou alvo de suas iras, sendo publicamente repreendido e humilhado diante da tripulação. Quando o Bounty finalmente chegou ao Tahiti em outubro de 1788, após quase 10 meses no mar, a tripulação encontrou um paraíso tropical que contrastava drasticamente com a vida dura e opressiva a bordo do navio. O Tahiti dos tempos pré-coloniais era uma sociedade polinésia próspera, com uma cultura rica e costumes muito diferentes dos rígidos padrões britânicos. Os tahitianos receberam os visitantes com hospitalidade e curiosidade, e os marinheiros britânicos rapidamente se adaptaram ao estilo de vida relaxado da ilha. Durante os 5 meses que passaram no Tahiti, coletando e preparando as mudas de fruta-pão,
Muitos dos marinheiros desenvolveram relacionamentos profundos com mulheres locais, aprenderam a língua tahitiana e se integraram à comunidade local. Fletcher Christian, em particular, desenvolveu um relacionamento romântico com uma mulher chamada Maimiti, e outros marinheiros também formaram laços afetivos e familiares com os habitantes locais. Esta experiência de liberdade e aceitação tornou ainda mais insuportável a perspectiva de retornar à disciplina brutal e às condições opressivas sob o comando de Bligh. Quando o Bounty deixou o Tahiti em abril de 1789, a atmosfera a bordo era carregada de tensão e ressentimento. Os marinheiros haviam experimentado uma forma de vida completamente diferente, baseada em respeito mútuo, comunidade e liberdade pessoal. E agora eram forçados a retornar ao regime autoritário de Bligh. O capitão, por sua vez, parecia determinado a reassumir o controle total, aplicando punições ainda mais severas e humilhando publicamente aqueles que ele suspeitava de insubordinação. A gota d'água veio quando Bligh acusou Christian de roubar cocos, uma acusação que Christian negou veementemente, mas que foi feita publicamente, causando profunda humilhação ao jovem oficial. Naquela noite, Christian considerou seriamente a possibilidade de deserção, planejando construir uma jangada e tentar retornar ao Tahiti, mas foi dissuadido por outros marinheiros que temiam as consequências de sua ausência. Em vez disso, uma ideia muito mais radical começou a tomar forma. Por que não tomar o controle do navio completamente? Na madrugada de 28 de abril de 1789, apenas 23 dias após deixar o Tahiti, Fletcher Christian e um grupo de marinheiros descontentes executaram um dos motins mais famosos da história naval. Armados com mosquetes e cutelos, eles invadiram a cabine de Bligh enquanto ele dormia, algemaram-no e o trouxeram para o convés. A rebelião foi surpreendentemente bem organizada e relativamente pacífica, com Christian tomando o comando e declarando que Bligh e seus seguidores leais seriam colocados em um bote e abandonados à própria sorte. 18 homens, incluindo Bligh, foram forçados a entrar no bote do navio, uma embarcação de apenas 7 metros de comprimento, com provisões limitadas e poucas chances de sobrevivência no vasto Oceano Pacífico. Christian, agora no comando do Bounty, enfrentava uma decisão crucial: para onde ir? Retornar ao Tahiti seria a opção mais óbvia, mas também a mais perigosa, pois seria o primeiro lugar onde as autoridades britânicas os procurariam. Alguns dos amotinados, de fato, optaram por voltar ao Tahiti, mas Christian, consciente de que eventualmente seriam capturados e executados por motim, decidiu procurar um refúgio mais seguro e permanente. Enquanto isso, William Bligh estava empreendendo uma das mais extraordinárias jornadas de sobrevivência na história marítima. Com o bote sobrecarregado e provisões para apenas algumas semanas, Bligh usou suas excepcionais habilidades de navegação para guiar o grupo através de 3.600 milhas náuticas de oceano aberto, enfrentando tempestades, ataques de nativos hostis e a constante ameaça de fome e sede. A viagem durou 47 dias e, milagrosamente, todos os homens, exceto um que foi morto por nativos em uma ilha, sobreviveram até chegarem a Timor, uma colônia holandesa. A façanha de navegação de Bligh foi extraordinária, realizada sem instrumentos modernos, usando apenas um sextante, um relógio de bolso e seus conhecimentos de navegação celestial. Sua chegada a Timor causou sensação, e logo as notícias do motim no Bounty se espalharam por todo o Império Britânico. Bligh foi inicialmente recebido como um herói que havia sobrevivido a uma traição terrível, mas com o tempo surgiram questões sobre seu papel nos eventos que levaram ao motim. Christian, por sua vez, havia levado o Bounty de volta ao Tahiti, onde alguns dos amotinados decidiram ficar, apesar dos riscos. Mas Christian sabia
que precisava encontrar um lugar onde pudessem se esconder permanentemente das autoridades britânicas. Após pesquisas nos mapas e relatos de navegação disponíveis, ele identificou a ilha Pitcairn, uma pequena ilha vulcânica no Pacífico Sul que havia sido avistada pelo capitão Philip Carteret em 1767, mas que estava incorretamente posicionada nos mapas da época. Esta imprecisão cartográfica tornava a ilha virtualmente impossível de encontrar, a menos que alguém soubesse exatamente onde procurar. Em janeiro de 1790, Christian, 8 outros amotinados, 6 homens taitianos e 12 mulheres taitianas, chegaram à ilha Pitcairn, onde decidiram estabelecer uma comunidade permanente. Para garantir que não pudessem ser tentados a deixar a ilha ou ser descobertos por navios que passassem, Christian ordenou que o Bounty fosse queimado, eliminando qualquer evidência de sua presença e tornando irreversível sua decisão de permanecer na ilha. A vida na ilha Pitcairn, no entanto, não foi o paraíso que os amotinados esperavam. A ilha era rochosa e difícil, com solo limitado para a agricultura e recursos naturais escassos. Mais problemático ainda, tensões raciais e culturais entre os europeus e taitianos logo se desenvolveram, exacerbadas pela distribuição desigual de poder e recursos. Os homens taitianos, que haviam sido tratados essencialmente como servos, eventualmente se rebelaram contra os europeus, levando a uma série de conflitos violentos que resultaram na morte de Fletcher Christian e vários outros colonos. A pequena comunidade foi devastada por assassinatos, suicídios e acidentes, e por volta de 1800, apenas John Adams, um dos amotinados originais, permanecia vivo junto com algumas mulheres taitianas e uma nova geração de crianças mestiças. Adams, profundamente afetado pela violência e morte que havia presenciado, passou por uma transformação espiritual, tornando-se um cristão devoto e educando as crianças da ilha, de acordo com princípios cristãos e britânicos. A descoberta da comunidade de Pitcairn em 1808 por um navio americano causou nova sensação no mundo. A existência de uma sociedade isolada de descendentes dos amotinados do Bounty, vivendo em harmonia sob a liderança de John Adams, capturou a imaginação do público. Adams, que havia se tornado uma figura respeitada e paternal na comunidade, recebeu perdão das autoridades britânicas devido à sua idade, arrependimento evidente e ao papel positivo que desempenhava como líder da comunidade. Os descendentes dos amotinados continuaram a viver na ilha Pitcairn, mantendo uma cultura única que misturava elementos britânicos e taitianos, e muitos de seus descendentes ainda vivem lá hoje, formando uma das menores comunidades nacionais do mundo. Enquanto isso, os amotinados que haviam permanecido no Tahiti enfrentaram um destino muito diferente. Em 1791, o HMS Pandora, comandado pelo capitão Edward Edwards, chegou ao Tahiti com ordens específicas para capturar os amotinados e trazê-los de volta para a Inglaterra para julgamento. 14 homens foram capturados e encarcerados em condições terríveis a bordo do Pandora, em uma cela improvisada que a tripulação apelidou de Caixa de Pandora. Tragicamente, quando o Pandora naufragou na Grande Barreira de Corais australiana, 4 dos prisioneiros morreram, ainda acorrentados em sua cela. Os 10 sobreviventes foram finalmente levados para a Inglaterra, onde enfrentaram corte marcial por motim. 6 foram absolvidos ou perdoados, mas 3 foram condenados à morte e executados, tornando-se os últimos a pagar o preço definitivo pela rebelião a bordo do Bounty. A história do HMS Bounty continua a fascinar e dividir opiniões mais de 2 séculos depois dos eventos. Para alguns, Fletcher Christian é um herói romântico que se rebelou contra um tirano cruel em nome da liberdade e dignidade humana.
Para outros, ele é um traidor que violou seu juramento de lealdade e colocou vidas em perigo por orgulho pessoal. William Bligh, similarmente, é visto por alguns como uma vítima de insubordinação injustificada, um oficial competente que foi traído por aqueles que havia liderado com segurança através dos oceanos. Outros o veem como um tirano brutal, cujo comportamento abusivo inevitavelmente levou à rebelião. A verdade, como frequentemente acontece, provavelmente está em algum lugar entre esses extremos, uma complexa interação de personalidades, circunstâncias e pressões que culminaram em um dos eventos mais dramáticos da história marítima. O legado do Bounty estende-se muito além dos eventos históricos específicos. A história inspirou inúmeros livros, filmes e obras de arte, cada um interpretando os eventos através de lentes diferentes e refletindo as preocupações e valores de suas respectivas épocas. O romance de Charles Nordhoff e James Norman Hall, publicado em 1932, romantizou a história e a transformou em um épico de aventura e rebelião contra a tirania. Os filmes subsequentes, incluindo a versão de 1935 com Clark Gable e Charles Laughton, e a versão de 1962 com Marlon Brando, moldaram ainda mais a percepção popular dos eventos, frequentemente priorizando o drama e romance sobre a precisão histórica. Mais recentemente, acadêmicos e historiadores têm reexaminado a história com uma perspectiva mais crítica, considerando fatores como contexto cultural, estruturas de poder naval e as experiências dos taitianos, que foram frequentemente marginalizados em relatos anteriores. A história do HMS Bounty também levanta questões profundas sobre liderança, autoridade e os limites da obediência. Em uma era em que a disciplina naval era mantida através de punições brutais e autoridade absoluta, o motim do Bounty representou uma ruptura dramática com as normas estabelecidas. A questão de se Christian e seus seguidores tinham justificativa para sua rebelião continua a ser debatida, refletindo tensões mais amplas sobre quando, se alguma vez, a desobediência à autoridade constituída é moralmente justificável. O caso também destacou os problemas inerentes aos sistemas de poder absoluto, onde um indivíduo detém controle total sobre as vidas e bem-estar de outros, sem mecanismos de accountability ou recurso. Além das questões de liderança e autoridade, a história do Bounty também oferece insights fascinantes sobre encontros culturais e colonialismo. A experiência dos marinheiros no Tahiti, onde encontraram uma sociedade com valores e práticas muito diferentes dos seus próprios, desafiou suas suposições sobre civilização e propriedade. Para muitos dos marinheiros, a hospitalidade e liberdade que experimentaram no Tahiti contrastavam dramaticamente com a rigidez e brutalidade da vida naval britânica. Este contraste cultural contribuiu significativamente para sua relutância em deixar a ilha e retornar ao regime de Bligh. A subsequente colonização da ilha Pitcairn pelos amotinados e tahitianos também representa uma forma única de encontro colonial, onde refugiados europeus e polinésios criaram uma sociedade híbrida longe do controle das potências coloniais tradicionais. A fascinação duradoura com a história do HMS Bounty também reflete nossa atração contínua por narrativas de aventura, rebelião e sobrevivência contra probabilidades impossíveis. A imagem de homens corajosos navegando em mares desconhecidos, enfrentando tiranos e construindo novas vidas em ilhas paradisíacas, toca em fantasias profundas sobre escapismo e liberdade. Ao mesmo tempo, os aspectos mais sombrios da história, incluindo a violência na ilha Pitcairn e o destino trágico de muitos dos envolvidos, servem como lembretes sóbrios de que a realidade raramente corresponde às nossas fantasias românticas. A história do HMS Bounty permanece relevante hoje,
não apenas como um conto histórico fascinante, mas como um estudo de caso sobre liderança, autoridade, cultura e as consequências das nossas escolhas. Ela nos lembra que mesmo os eventos mais dramáticos da história são, em última análise, o resultado de decisões humanas tomadas por indivíduos reais, enfrentando circunstâncias difíceis e pressões complexas. Fletcher Christian, William Bligh e os outros envolvidos não eram heróis ou vilões unidimensionais, mas pessoas complexas, cujas ações foram moldadas por suas personalidades, experiências e o contexto histórico em que viveram. Suas escolhas tiveram consequências que ecoaram através dos séculos, criando uma lenda que continua a capturar nossa imaginação e desafiar nossa compreensão sobre justiça, lealdade e o preço da liberdade. Se você ficou fascinado por esta incrível história de rebelião, sobrevivência e aventura nos mares do Pacífico, não deixe de curtir este vídeo e compartilhar suas próprias reflexões sobre os eventos do HMS Bounty nos comentários abaixo. Você acredita que Fletcher Christian estava justificado em sua rebelião contra o Capitão Bligh? Ou considera que a disciplina naval deveria ter sido mantida a qualquer custo? Suas opiniões sobre esta história complexa e controversa são muito bem-vindas. E para não perder outras histórias fascinantes como esta, que exploram os mistérios, aventuras e eventos extraordinários que moldaram nosso mundo, certifique-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Temos muito mais conteúdo histórico incrível chegando, incluindo outras histórias marítimas surpreendentes, mistérios não resolvidos e aventuras que desafiam nossa compreensão sobre os limites da experiência humana.